Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Bom, você já parou para pensar como um tratado de paz assinado em 1919, supostamente para evitar uma nova guerra, acabou criando um terreno perfeito para o maior conflito da história da humanidade? Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a professora Eliane Lázaro, mestre em Educação e Novas Tecnologias, e nessa série especial sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos analisar todos os principais acontecimentos, causas e consequências, com foco total em temas também mais cobrados em vestibulares e em concursos. E no final desse vídeo eu também vou te apresentar uma dica bônus sobre como esse conteúdo pode parecer disfarçado em provas objetivas. Então fica comigo até o final. Para compreender o início da Segunda Guerra Mundial, precisamos voltar algumas décadas no tempo. Em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes, um dos acordos de paz mais controversos da história. Esse tratado impôs duras penalidades à Alemanha: perda de territórios, limitação do exército e, principalmente, pagamento de pesadas indenizações. O objetivo era evitar que a Alemanha se reerguesse como uma potência militar. Mas o efeito foi o oposto. Criou-se um sentimento de humilhação nacional, fomentando o revanchismo e abrindo espaço para o surgimento de líderes autoritários com promessas de redenção. Esse cenário se agravou com a crise de 1929, que espalhou desemprego, fome, instabilidade política por todo o mundo. A Alemanha, já fragilizada, mergulhou em uma depressão profunda, o que tornou o discurso radical de Hitler ainda mais sedutor para milhões de alemães que estavam desesperados nesse momento. O Tratado de Versalhes ele é considerado uma das principais causas indiretas da Segunda Guerra. Nele, a Alemanha teve que aceitar a culpa exclusiva pela guerra e arcar com indenizações gigantescas. Essas sanções não só afetaram a economia alemã, como também a sua autoestima nacional. O sentimento de injustiça gerou revolta, alimentando o desejo de vingança e a adesão a ideologias autoritárias. Nos concursos, o Tratado de Versalhes aparece frequentemente associado à ascensão do nazismo, tá, pessoal? Em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York desencadeou uma crise econômica global. A Alemanha, extremamente dependente de empréstimos dos Estados Unidos, foi duramente atingida. O desemprego explodiu, milhares de pessoas ficaram sem teto, sem comida, sem rumo. Esse caos econômico contribuiu diretamente para o descrédito nas democracias liberais e para o avanço de propostas autoritárias que prometiam ordem e prosperidade. Foi nesse clima que Adolf Hitler foi ganhando força. Entre os anos de 1920 e 1930, vemos o fortalecimento de regimes nazifascistas na Europa e militaristas no Japão. Na Itália, Benito Mussolini implanta o fascismo com forte nacionalismo, repressão política e militarização. Na Alemanha, Hitler constrói o nazismo com base no antissemitismo, racismo,
culto ao líder e um projeto expansionista. No Japão, o imperador Hirohito e os militares buscam recursos e territórios para expandir seu império na Ásia. Todos esses regimes compartilham características como autoritarismo, militarismo, culto ao Estado e desprezo pela democracia. Nos vestibulares, costumamos pedir uma comparação entre o fascismo italiano e o nazismo alemão, principalmente em relação ao racismo, que é central no nazismo, pessoal. A Segunda Guerra, ela não começa de um dia para o outro. Antes mesmo de 1939, já existiam ações claras de agressão. Em 1931, o Japão invade a Manchúria na China. Em 1935, a Itália de Mussolini invade a Etiópia. Em 1936, Hitler reocupa a Renânia, território desmilitarizado pelo Tratado de Versalhes. Em 1938, anexa a Áustria, no episódio conhecido como Anschluss. Em 1938, também ocorre a Conferência de Munique, onde o Reino Unido e a França adotam uma política de apaziguamento e permitem que Hitler ocupe os Sudetos, que é parte da Tchecoslováquia. Essa omissão das potências europeias deu ainda mais confiança a Hitler para seguir seu plano de expansão. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas territorial. Foi também uma guerra de ideologias. De um lado, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, com regimes autoritários, nacionalistas e militaristas. Do outro lado, os aliados, como Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, representando as democracias liberais e, posteriormente, o comunismo soviético. Essa dicotomia é fundamental para entender os desdobramentos da guerra e também a Guerra Fria, que viria a seguir. Bom, imagine que você está prestando um concurso público ou um vestibular e se depara com a seguinte questão. O Tratado de Versalhes, ao invés de garantir a paz duradoura na Europa após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu significativamente para a eclosão da Segunda Guerra. Isso se deve principalmente ao fato de A. Ter sido amplamente apoiado pela população alemã. B. Ter permitido a reconstrução econômica rápida da Alemanha. C. Ter provocado ressentimento e instabilidade política na Alemanha. D. Ter promovido o desarmamento de todas as potências europeias. A resposta correta é a letra C. Esse tipo de questão exige uma leitura mais crítica dos acontecimentos, dos antecedentes históricos. E é exatamente por isso que é necessário entender esse contexto inicial. Bom, vamos recapitular para fechar. Para relembrar os principais pontos tratados hoje, o Tratado de Versalhes impôs duras punições à Alemanha. A crise de 1929 agravou a instabilidade econômica global. Regimes totalitários surgiram na Europa e na Ásia. Hitler iniciou uma série de agressões territoriais que não foram contidas. Assim, a Terra tem início formal em 1939, mas suas causas remontam aos anos de 1920, um pouquinho antes. Compreender esse contexto é essencial para interpretar as causas do maior conflito do século XX e para acertar muitas questões em vestibulares e concursos. E você já tinha percebido como o Tratado de Versalhes e a crise de 1929 ajudaram a preparar o palco para a Segunda Guerra Mundial? Deixe aqui seu comentário, eu quero saber o que mais chamou a atenção nesse conteúdo. E se você curtiu essa aula, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem se interessa, com quem está se preparando também para vestibulares, para concursos, quem está estudando, quem está fazendo o ensino médio também.
E já te convido para o próximo episódio dessa série, onde nós vamos falar sobre o ataque de Pearl Harbor, a entrada dos Estados Unidos na guerra, o início da virada dos aliados. Vai ser imperdível, fica comigo e até a próxima aula.